O restaurante Vila Nova ficava numa esquina discreta do centro da cidade, daquelas esquinas que parecem não pertencer nem a uma rua nem a outra, um lugar que existe no intervalo das coisas. As janelas eram de vidro fosco, os lustres de bronze envelhecido, e as toalhas de mesa brancas engomadas com tanto cuidado que pareciam esculpidas. Não era um restaurante para qualquer pessoa. Era um lugar onde os cardápios não tinham preço, onde o vinho chegava sem ser pedido, e onde os reservados nos fundos eram mantidos permanentemente reservados para homens cujos nomes não apareciam em nenhuma lista pública. Marta tinha 26 anos e trabalhava ali há 3. Ela conhecia cada canto do Vila Nova da forma como se conhece uma casa onde se cresceu, os degraus que rangiam, a porta da cozinha que só abria com um empurrão no canto inferior direito, o garçom mais velho, Dino, que sempre acendia um cigarro às 22h45 exatamente, do lado de fora, próximo à lixeira. Ela conhecia os clientes regulares, sabia quem queria o café antes da sobremesa, quem preferia a luz mais baixa, quem não devia ser incomodado durante as reuniões de quinta-feira à noite. E ela conhecia o Sr. Júlio Ferrante. Todo mundo no Vila Nova conhecia o Sr. Júlio Ferrante, mesmo que nunca pronunciassem esse nome em voz alta. Era um entendimento silencioso, da mesma forma que se entende o peso do ar antes de uma tempestade. O Sr. Ferrante tinha 63 anos, ombros largos que a idade não havia conseguido curvar, cabelo completamente branco e penteado para trás com uma precisão que parecia militar. Ele usava apenas ternos escuros. Seus sapatos eram sempre engraxados. Ele nunca levantava a voz. Os homens que vinham com ele nunca riam das piadas de outras pessoas. As ligações que ele recebia faziam os garçons mais experientes fingirem sumir. E havia uma regra não escrita, absorvida por cada funcionário no primeiro mês de trabalho. O reservado do fundo era território do Sr. Ferrante nas quartas e nas sextas, e ninguém entrava naquele espaço sem ser chamado. Marta nunca havia precisado servi-lo diretamente. Ela trabalhava nas mesas da frente, com os clientes comuns, os turistas ocasionais, os casais de aniversário. Mas naquela noite de outubro, Dino havia faltado com febre. E o gerente, Augusto, um homem de bigode que suava mesmo no inverno, a chamou no vestiário antes do início do turno. "Hoje você cobre o fundo", disse ele, sem olhar nos olhos dela. "O fundo", ela repetiu. "Dino está doente. Você sabe o que fazer. Água, pão, espere ser chamada. Não fique parada perto da mesa. E não olhe para os acompanhantes." Ela queria perguntar mais, mas Augusto já havia saído pela porta com uma velocidade desproporcional ao seu tamanho. Marta respirou fundo, colocou o avental e foi. O Sr. Ferrante chegou às 20h15, pontualmente, como sempre. Veio acompanhado de 2 homens que Marta nunca havia visto e de uma criança. Isso a surpreendeu. Ela não esperava uma criança. O menino tinha por volta de 8, talvez 9 anos. Era pequeno para a idade, com olhos escuros e sérios que pareciam mais velhos do que o rosto que os carregava. Usava uma camisa social azul marinho, colarinho fechado, calça de tecido e sapatos de couro que faziam barulho nos azulejos. Seu cabelo era escuro e penteado com cuidado, mas não com o mesmo tipo de cuidado que o cabelo do avô. O cabelo do menino havia sido penteado por outra mão. Uma mão que havia tentado esconder alguma coisa. Marta percebeu isso quando trouxe o pão. Ela se aproximou da mesa com a cesta, depositou-a com cuidado, serviu a água sem fazer barulho, e quando inclinou levemente a cabeça para verificar os copos, viu uma linha fina, quase imperceptível, atrás da orelha direita do menino. A raiz do cabelo estava ligeiramente deslocada de um lado, como quando se penteia para cobrir algo. E abaixo dessa linha, no pescoço, quase escondido pelo colarinho, havia uma coloração diferente. Não era uma mancha de nascença. Marta havia crescido com 2 irmãos mais novos. Ela conhecia a diferença entre uma mancha de nascença e um hematoma antigo. Ela voltou para a posição e afastou-se da mesa devagar. O jantar foi longo. Os homens conversavam em italiano intercalado com português, as vozes baixas e ritmadas, e o menino ficou quase todo o tempo em silêncio, olhando para o prato, comendo sem entusiasmo quando lhe serviam. Uma vez, o Sr. Ferrante se voltou para ele e disse alguma coisa em voz muito baixa. O menino assentiu imediatamente.
Não respondeu. Apenas assentiu. Marta serviu as entradas, o prato principal, o vinho para os adultos e um suco de laranja para o menino, que ele não tocou. Ela tentou não olhar. Tentou manter a expressão neutra que todos ali praticavam como segunda natureza. Mas havia algo naquele menino que grudava no pensamento como espinho em tecido. Quando foi buscar as sobremesas, ela parou um momento na cozinha. O cozinheiro, Renato, um homem gordo e taciturno que gostava de falar o mínimo possível, estava polindo uma faca com um pano. Ele a olhou. Tá bem? Ele perguntou, o que era incomum vindo dele. Tem uma criança lá, ela disse. Eu sei. Você já viu ele antes? Renato pousou a faca. Olhou para ela de um jeito que ela não soube decodificar completamente, mas que tinha alguma coisa de alerta misturado com cansaço. Serve a sobremesa e esquece o que você viu, ele disse. Ela serviu a sobremesa, mas não esqueceu. Naquela noite, no apartamento que dividia com uma colega de faculdade que estudava arquitetura e dormia às 11, Marta ficou acordada olhando para o teto. Ela revirava a imagem do menino na cabeça. O colarinho fechado em outubro, que não era frio o suficiente para aquilo. O olhar que desviava sempre que o adulto ao lado se mexia. O jeito como ele segurava o garfo, com uma tensão que não pertencia a uma criança em jantar de família. Ela sabia o que aquilo era. Ela havia estudado 2 anos de psicologia antes de largar o curso, e esses 2 anos haviam deixado rastros. Havia uma nomenclatura para aquele tipo de linguagem corporal. Havia protocolos. Havia números de telefone. Mas havia também o Villanova. E havia o Sr. Ferrante. Ela virou de lado e fechou os olhos. De manhã, acordou com o mesmo pensamento. Nos dias seguintes, ela pesquisou. Não muito. Não de forma que deixasse rastros óbvios, mas o suficiente. O nome Júlio Ferrante não aparecia em notícias. Aparecia em registros de empresas, imobiliárias, uma construtora, uma distribuidora de vinhos. Era o tipo de nome que existe em toda parte sem realmente existir em lugar nenhum. Um nome que possui, mas não aparece. Um nome que assina, mas não fala. Ela perguntou discretamente a Dino, quando ele voltou, se ele sabia quem era a criança. Dino a olhou da mesma forma que Renato havia olhado. Aquele mesmo olhar composto de partes que ela não sabia nomear. O neto, ele disse, depois de um momento. O filho do filho mais novo. A mãe sumiu faz os 2 anos. Sumiu como? Sumiu. Ele repetiu, com uma ênfase que transformava a palavra em uma frase inteira. Marta não perguntou mais, mas continuou pensando. O menino voltou uma semana depois, numa quarta-feira. Dessa vez sem o avô. Veio com apenas um dos homens que ela havia visto antes, um sujeito de uns 40 anos, pescoço grosso, anéis nos dedos, que pediu apenas água mineral e ficou mexendo no celular enquanto o menino comia um risoto em silêncio. Marta estava no turno da frente, mas pediu ao colega que estava no fundo para trocar com ela por 1 hora. O colega, um rapaz chamado Fábio que preferia a frente porque as gorjetas eram melhores, concordou sem muito interesse. Ela foi. Quando serviu o pão na mesa, o homem com o celular nem levantou os olhos. O menino olhou para ela. Era a primeira vez que ele a olhava diretamente, e Marta percebeu, com um aperto no peito que não conseguia descrever com precisão, que aquele olhar era ao mesmo tempo muito antigo e muito pequeno. Era um olhar de alguém que aprendeu muito cedo que não pode pedir coisas. Ela sorriu para ele. Um sorriso pequeno, discreto, do tipo que não chama a atenção de quem não está prestando atenção. Ele não sorriu de volta, mas não desviou o olhar imediatamente, como havia feito antes. Quando ela voltou para recolher os pratos, ele havia comido quase tudo. Ela notou que havia um pequeno corte na mão dele, entre o polegar e o indicador. Recente, cicatrizando de forma irregular, como cicatriza quando não recebe cuidado adequado. Ela levou os pratos e foi ao banheiro. Ficou parada na frente do espelho por 3 minutos. Então voltou a trabalhar. Havia uma assistente social que ela conhecia de uma vida anterior, de quando ainda estudava psicologia. Uma mulher chamada Sônia, que havia dado uma palestra sobre abuso infantil num seminário de 3º período. Marta havia guardado o contato dela por razão nenhuma em particular, da forma como às vezes se guarda coisas sem saber por quê.
como se uma parte de nós antecipasse necessidades que a outra parte ainda não reconheceu. Ela mandou uma mensagem numa tarde de domingo. Oi, Sônia. Sei que faz tempo. Você ainda trabalha com proteção infantil? Tenho uma dúvida. A resposta veio em 20 minutos. Sim. Me conta. Elas conversaram por telefone durante 45 minutos. Marta descreveu o que havia visto sem mencionar nomes, sem dar detalhes que pudessem ser rastreados. Sônia ouviu com atenção específica de quem ouviu muitas histórias parecidas e aprendeu a identificar o peso real por baixo das palavras escolhidas com cuidado. O que você está descrevendo, disse Sônia, são sinais consistentes com exposição crônica a ambiente de violência doméstica. Não necessariamente agressão direta à criança, mas presença constante num ambiente onde a violência existe. Isso por si só já configura uma situação de risco. E se eu não souber o nome completo da criança? Qualquer informação que permita localizar ajuda. Escola, endereço aproximado, nome do responsável legal. E se o responsável legal for uma pessoa com influência? Silêncio. Marta, disse Sônia, devagar. Eu preciso te perguntar diretamente. Você está em segurança? Marta olhou pela janela. A rua estava quieta. Uma senhora passava com um cachorro pequeno. Um carro parou em frente à padaria do outro lado. Por enquanto, sim, ela respondeu. Então escuta com atenção o que eu vou te dizer. Sônia explicou como funcionava. Havia canais de denúncia anônima. Havia formas de acionar o conselho tutelar sem expor a identidade do denunciante. Havia protocolos específicos para casos que envolviam suspeitos com recursos para obstruir processos. Não era simples. Não era rápido. Mas existia. A coisa mais importante, disse Sônia, é documentar. Datas, o que você viu, como estava a criança. Não precisa ser formal. Pode ser uma nota no celular, mas documenta cada observação com data. Marta passou a fazer isso. Outubro 12, quarta. Hematoma atrás da orelha direita, coberto pelo cabelo. Colarinho fechado. Postura tensa. Não olha para adultos. Não fala. Outubro 19, quarta. Corte na mão direita, entre polegar e indicador. Cicatrizando sem curativo. Olhou para mim por alguns segundos. Comeu o prato inteiro. Outubro 26, sexta. Veio com o avô e mais 2 homens. Não houve contato. Ficou a refeição inteira olhando para baixo. O avô tocou no ombro dele em algum momento e ele enrijeceu completamente. Ela guardava as notas num aplicativo de lembretes com senha que sua colega de apartamento não sabia que existia. Em novembro, aconteceu algo que ela não havia planejado. Ela estava saindo do trabalho por volta de meia-noite, num sábado, e o menino estava do lado de fora. Sozinho. Ele estava sentado no degrau da entrada lateral do restaurante, aquela que dava para a ruela estreita onde os funcionários chegavam e saíam. Estava usando um casaco grande demais para ele, as mãos enfiadas nos bolsos, olhando para o chão de paralelepípedo. Marta parou. Ele levantou os olhos. Por um momento nenhum dos dois fez nada. Você está esperando alguém? Ela perguntou, com a voz baixa e neutra que ela havia aprendido a usar naquele trabalho. Ele assentiu. Tá frio. Você quer entrar e esperar? Ele balançou a cabeça negativamente. Mas não de um jeito que dizia não quero. Era um jeito que dizia não posso. Ela ficou parada por um segundo, calculando. Então sentou no degrau ao lado dele, a uma distância respeitosa, e colocou o próprio casaco sobre os ombros dele sem pedir permissão porque sabia que se pedisse ele recusaria. Ele olhou para o casaco. Depois para ela. Como você se chama? Ela perguntou. Ele ficou quieto por um tempo que ela não soube medir. Luca, ele disse, por fim. A voz era baixa e um pouco rouca, como de alguém que não fala muito. Eu sou a Marta. Trabalho aqui dentro. Ele assentiu como se já soubesse. Você está bem? Ela perguntou. Ele não respondeu, mas também não se levantou para ir embora. Eles ficaram sentados em silêncio por talvez 5 minutos. Então o homem com os anéis nos dedos apareceu na esquina, o celular na mão. Uma expressão que não era exatamente irritação, mas era prima próxima dela. Ele disse alguma coisa em voz baixa para Luca. Luca levantou imediatamente.
Tirou o casaco de Marta dos ombros, dobrou-o com um cuidado que pareceu ensaiado, e devolveu-o para ela com as duas mãos. Depois foi embora sem olhar para trás. Marta ficou parada no degrau segurando o casaco dobrado. Ela ligou para Sônia na manhã seguinte. Eu sei o nome dele, ela disse. Luca. Pelo sobrenome, provavelmente Ferrante. O avô é Júlio Ferrante. Tenho registros das últimas semanas. O que eu faço? Sônia ficou quieta um momento. Você tem certeza? Não tenho certeza de nada. Tenho observações. Tenho datas. Tenho o suficiente para achar que alguém precisa verificar. Tudo bem. Eu vou te orientar. Mas Marta, preciso que você entenda uma coisa. Dependendo de quem é esse avô, esse processo pode se tornar complicado de formas que vão além do burocrático. Eu sei quem ele é, disse Marta. Outra pausa. E ainda assim você quer fazer isso? Não era uma pergunta. Era uma confirmação. Ele dobrou meu casaco, disse Marta. Sônia não entendeu imediatamente. O menino, antes de ir embora, ele dobrou meu casaco. Com as duas mãos. Com cuidado. Ela fez uma pausa. Crianças de 8 anos não dobram casaco. Elas jogam no chão ou enfiam em qualquer lugar. Ele dobrou como alguém que aprendeu que se não dobrar vai acontecer alguma coisa ruim. Silêncio. Eu preciso fazer isso, disse Marta. Tudo bem, disse Sônia. Então vamos fazer direito. O processo de denúncia formal levou mais de uma semana para ser preparado com cuidado suficiente. Sônia conhecia uma promotora que trabalhava com casos de violência doméstica e que havia, ao longo dos anos, construído uma espécie de expertise silenciosa em casos que envolviam famílias com poder de obstrução. Não era o tipo de coisa que se anunciava. Era o tipo de rede que se tece em anos de trabalho discreto. Marta forneceu os registros. Forneceu datas e descrições. Forneceu o nome. Não forneceu o nome do restaurante? Não de início, porque isso a exporia de uma forma que tornaria tudo mais difícil. Ela continuou trabalhando no Vila Nova durante todo esse período. Continuou servindo as mesas, cumprimentando os clientes, carregando bandejas. Continuou evitando olhar para o reservado do fundo nas noites de quarta e sexta. Havia noites em que ela acordava às 3 da manhã com a sensação específica de que havia cometido um erro enorme. Não um erro moral. Um erro de cálculo. A sensação de que havia colocado em movimento algo que não conseguiria controlar. Ela ficava deitada na escuridão ouvindo a respiração da colega de quarto e pensava em Lucas sentado no degrau com o casaco grande demais, e então a sensação diminuía o suficiente para ela dormir de novo. Em meados de novembro, Luca apareceu de tarde, fora do horário habitual. Era uma terça-feira, perto das 4, quando o restaurante estava quase vazio e servia apenas para os clientes que queriam café ou alguma coisa leve. Marta estava perto da entrada quando ele entrou, sozinho desta vez, ou quase sozinho. Havia um homem do lado de fora que ficou parado na calçada, que ela reconheceu como um dos que sempre acompanhavam Ferrante, mas nunca entrava. Lucas se aproximou do balcão com uma seriedade que parecia inadequada para a idade, pediu um suco de laranja, o mesmo que nunca havia tocado nas outras vezes, e sentou numa mesa pequena perto da janela. Marta trouxe o suco. Ele disse obrigado olhando para ela. Não para o suco. Para ela. Você vem sempre aqui? Ele perguntou. Toda semana. Ela disse. É meu trabalho. Ele considerou isso. Você gosta? Era uma pergunta estranha vinda de onde vinha, mas ela respondeu com honestidade. Às vezes sim. Às vezes é cansativo. Mas as pessoas são interessantes. As pessoas aqui? Ele perguntou, com um tom que ela não soube classificar completamente, mas que tinha alguma coisa de ceticismo adulto. Todas as pessoas são interessantes se você olha direito, ela disse. Ele tomou o suco. Ficou um pouco em silêncio. Você me viu. Ele disse, eventualmente. Não como acusação. Como constatação. Ela não fingiu não entender. Vi, ela disse. Mais silêncio. Você vai fazer alguma coisa? Ele perguntou. Ela olhou para ele. Para aquele rosto pequeno com aqueles olhos que continham mais que deviam. Já estou fazendo, ela disse. Com calma. Ele processou aquilo. Depois olhou para a janela. O homem lá fora ainda estava na calçada, o celular no ouvido. Meu avô não é um homem ruim, disse Luca.
Marta esperou. Mas ele também não sabe como ser um homem bom comigo. Ela sentiu o peso daquela frase pousar de uma forma que não havia espaço para análise imediata. Você sabe a diferença? Ela disse. Ele assentiu. Minha mãe me ensinou, ele disse. Antes. Ela não perguntou o antes de quê. Ela já sabia. Ele terminou o suco. Levantou com aquele mesmo jeito cuidadoso, empurrou a cadeira de volta para perto da mesa, e foi. Marta ficou parada olhando para o copo vazio. A promotora chamava-se doutora Carla Mendes. Era uma mulher de 50 anos com cabelos curtos e grisalhos, e o tipo de compostura que se adquire não de nascença, mas de exposição prolongada a situações que exigem que a compostura seja uma escolha ativa. Ela ligou para Marta diretamente, o que Sônia havia dito que provavelmente aconteceria. Preciso entender o contexto melhor, disse a doutora Mendes, sem rodeios. Você está disposta a conversar pessoalmente? Elas se encontraram num café que ficava do outro lado da cidade, longe do Vila Nova, numa tarde de chuva fina que tornava tudo um pouco mais silencioso. A doutora Mendes ouviu tudo. Fez perguntas precisas, do tipo que revelam anos de prática identificando o que é relevante do que é ruído. Tomou notas numa caderneta pequena de capa preta. O nome Ferrante não é desconhecido para nós, disse ela, eventualmente. Mas nunca tivemos uma abertura concreta de caso envolvendo a família diretamente. Tudo o que havia antes era periférico. Esse menino não é periférico, disse Marta. Não, concordou a doutora Mendes. E o que você está me trazendo pode ser o suficiente para uma averiguação formal do Conselho Tutelar. Não é um processo que acontece em dias. E precisará de proteção para você. Que tipo de proteção? Dependendo de como isso se desenvolver, talvez seja prudente você não estar trabalhando no Vila Nova quando o processo for iniciado. Marta olhou para a chuva lá fora. Eu preciso do emprego. Eu sei. Mas preciso que você entenda o que pode acontecer se a família tomar conhecimento de quem iniciou o processo antes que o sistema tenha tempo de se proteger. Quanto tempo eu tenho? Mais algumas semanas. Precisamos de documentação adicional, de preferência um relato de outra testemunha, alguém que tenha visto a criança em contextos diferentes. Marta pensou em Renato com a faca. Pensou em Dino com o olhar composto de alerta e cansaço. Pensou no gerente Augusto que suava mesmo no inverno e que nunca olhava para os olhos de ninguém. Deixa eu ver o que consigo, disse ela. Ela foi falar com Dino numa quarta-feira antes do turno começar, quando os dois estavam sozinhos na sala dos funcionários. Dino a ouviu com os braços cruzados e o rosto fechado. Ela foi direta. Disse o que havia visto, o que havia feito, onde estava o processo. Ele ficou em silêncio por um tempo que ela não conseguiu estimar. Você sabe o que pode acontecer com você, ele disse. Tenho uma ideia. Não tem. Você tem uma ideia de filme. Não é assim. Então me explica como é. Ele descruzou os braços. Ficou olhando para as próprias mãos. Eu trabalho aqui há 12 anos, ele disse. Nesse tempo ouvi coisas que eu devia ter denunciado e não denunciei porque tenho filhos. Ele fez uma pausa. Isso não vai embora. Fica aqui. Ele tocou no peito. 12 anos e fica aqui. Marta esperou. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Ela disse o que precisava. Dino assentiu uma vez, devagar. Tudo bem, ele disse. Mas jura para mim que você tem proteção de verdade. Não só uma promotora bonzinha com uma caderneta preta. Estou trabalhando nisso. Trabalha mais rápido. Ela trabalhou mais rápido. Através da doutora Mendes, através de Sônia, através de conexões que ela não sabia que existiam até que existiram, ela conseguiu uma espécie de escudo invisível que consistia em várias pessoas sabendo o suficiente para que qualquer coisa que acontecesse com ela tornasse muito difícil para qualquer pessoa com poder de obstrução sair ilesa. Não era garantia. A doutora Mendes havia sido honesta sobre isso. Nunca era garantia. Mas era o máximo que o sistema conseguia oferecer. Em dezembro, numa semana antes do Natal, o processo formal foi iniciado. O Conselho Tutelar realizou uma visita ao endereço associado ao menor identificado como Luca Ferrante, 8 anos, matrícula escolar irregular, responsável legal declarado Júlio Ferrante, avô paterno. O que encontraram naquela visita não foi divulgado publicamente de imediato.
Mas Sônia ligou para Marta naquela tarde com uma voz que tinha mais textura do que o habitual. Eles encontraram mais do que esperavam, disse Sônia. O menino tem um histórico médico com lacunas que precisam ser investigadas. A escola registrou 5 ausências consecutivas sem justificativa no último mês. E havia outro menor no endereço que ninguém sabia que existia. Marta ficou parada com o telefone na mão. Outro menor? Ela repetiu. Uma menina. 6 anos. Prima do Luca, ao que parece. Situação semelhante. Ela teve que sentar. As semanas seguintes foram um tipo de espera que ela não havia experimentado antes. Era a espera de quem colocou em movimento algo maior do que havia antecipado, e que agora observa as ondas se expandindo sem poder controlar para onde vão. A doutora Mendes a mantinha informada nos limites do que podia. Sônia checava todos os dias. Marta continuou trabalhando no Vila Nova porque havia decidido que sair antes que fosse necessário seria uma espécie de derrota preemptiva que ela não estava disposta a aceitar. O Sr. Ferrante apareceu normalmente nas quartas e nas sextas. Ela o serviu, quando necessário, com a mesma precisão profissional de sempre. Ele nunca a olhou de uma forma diferente das outras. Nunca a olhou de nenhuma forma em particular, o que provavelmente era o pior de tudo. Essa invisibilidade que os garçons aprendem a habitar e que às vezes pesa mais do que ser visto. Numa sexta de dezembro, enquanto ela recolhia as taças do reservado, o Sr. Ferrante disse algo que a parou no movimento. Você é nova aqui? Ele perguntou. A pergunta era absurda porque ela trabalhava ali havia 3 anos. Mas havia uma qualidade nela que não era absurda. Era o tipo de pergunta que não perguntava o que as palavras diziam. Há 3 anos, senhor, ela respondeu, com a voz de quem serve o pão e traz o vinho e não existe fora dessas funções. Ele a olhou por um segundo. Só um segundo. Então voltou para a conversa com os outros homens. Ela foi até a cozinha e ficou parada ao lado do fogão até que as mãos parassem de tremer. Em janeiro, o processo produziu seus primeiros resultados concretos. Luca e a prima foram removidos temporariamente para um abrigo especializado enquanto as investigações prosseguiam. A doutora Mendes foi cuidadosa em como descreveu isso para Marta. Não era o fim, era o começo de um processo longo. Havia advogados, havia recursos, havia toda a infraestrutura que o dinheiro e o poder podiam mobilizar. Mas havia também o sistema, que nem sempre funcionava, mas que desta vez, neste caso específico, havia funcionado o suficiente para criar um espaço de proteção ao redor de 2 crianças que antes não tinham esse espaço. E o Luca? Marta perguntou. Ele sabe o que aconteceu? As crianças recebem orientação de psicólogos especializados nesses casos. Ele sabe que está num lugar seguro por enquanto. O que ele entende sobre como chegou lá é algo que vai se construindo com o tempo. Marta ficou quieta. Você fez a coisa certa, disse Sônia, que estava na mesma ligação de conferência. Eu sei, disse Marta. E disse isso sem vaidade, sem alívio excessivo, com a mesma sobriedade com que se diz qualquer coisa verdadeira. Mas fico pensando se vai ser suficiente. Nunca sabemos, disse a doutora Mendes. É a parte mais difícil desse trabalho. A gente nunca sabe o suficiente antecipado para ter certeza. A gente só sabe o que viu e o que fez com o que viu. Marta saiu do Vila Nova em fevereiro. Não foi demitida. Pediu demissão formalmente, com aviso prévio, com carta assinada, com os cumprimentos de praxe ao gerente Augusto, que suava e não a olhou nos olhos, como de costume. Dino a abraçou no último dia, brevemente, com a economia de afeto de alguém que não pratica afeto em público. Você foi idiota e corajosa, ele disse. As 2 coisas. Obrigada, ela disse. Cuida de você. Ela saiu pelo fundo, pela porta que só abria com um empurrão no canto inferior direito, pela ruela de paralelepípedos onde havia sentado com Luca na noite de outubro. Ficou parada ali por um momento. A ruela estava vazia. Havia uma lua fina acima dos telhados. Ela pensou em Luca dobrado sobre o casaco com as 2 mãos, com aquela precisão que não era dele, que havia sido instalada nele por repetição de medo. Pensou nos olhos sérios e antigos. Pensou na frase que ele havia dito. Meu avô não é um homem ruim, mas ele também não sabe como ser um homem bom comigo.
Havia uma sabedoria naquela distinção que ela havia rolado na cabeça muitas vezes nos meses anteriores. A diferença entre não ser mau e ser bom. O espaço que existe entre os dois, onde tantas crianças caem sem que ninguém perceba. Porque o espaço não tem nome óbvio e não produz marcas visíveis o tempo todo. Às vezes produz marcas atrás da orelha, cobertas pelo cabelo, que uma garçonete percebe enquanto deposita o pão. Ela colocou o casaco, virou para a rua principal e foi embora. 4 meses depois, numa tarde de primavera, ela estava num café diferente, num emprego diferente, quando recebeu uma mensagem de Sônia. Luca foi alocado para a família substituta temporária. Psicóloga diz que ele está se adaptando. Perguntou pelo nome da mulher que trabalha no restaurante. Marta leu a mensagem 3 vezes. Depois respondeu. Diz que é a Marta, e que o casaco estava em boa companhia naquela noite. Sônia respondeu com um emoji de coração, o que era incomum para ela. Marta pousou o celular e olhou pela janela do café. A rua estava cheia de movimento de tarde de semana, pessoas passando com sacolas, crianças no passeio, um homem andando com 2 cachorros que puxavam em direções opostas. O sol entrava pelas vidraças em ângulo baixo, dourando tudo com aquela luz específica do fim da tarde que faz o ordinário parecer um pouco sagrado. Ela pediu mais um café. E ficou. Há coisas que se carregam pelo resto da vida não porque são pesadas demais para se largar, mas porque são a prova de que em algum momento, em alguma ruela de paralelepípedos, numa noite fria de outubro, foi possível ver o que precisava ser visto e fazer o que precisava ser feito. E isso, por si só, é suficiente para mudar a direção de 2 vidas pequenas que ainda tinham muito caminho pela frente.